A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e com certeza esse programa tem que ser um programa de muita alegria. Alegria por quê, irmãos? Alegria porque nós estamos na presença de Deus, alegria porque nós estamos aí falando com vocês e eu tenho certeza que depois de um dia, né, de vitórias para você, que eu tenho certeza que foi de vitórias, porque mesmo que algumas baixas possam ter acontecido ao longo do seu dia, você está encerrando esse dia com vitória. E eu tenho certeza que a palavra que Deus tem para você e para mim são palavras de grande vitória. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrirmos comigo no livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 6. Nós vamos no versículo de número 21 e 22, estamos meditando por alguns instantes nessa gloriosa palavra de Deus. Eu aguardo você pegar a sua Bíblia, enquanto isso, vamos para um breve intervalo, em nome de Jesus. Graça e paz. Estamos de volta, eu tenho certeza que você já pegou a sua Bíblia, já identificou no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 21 e 22. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Versículo de número 22 nos diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi pecado algum. Queridos, aqui nós estamos em um breve diálogo entre um jovem que foi para a Babilônia e agora um senhor de uma idade mais avançada, porque acredita-se, segundo os historiadores, que Daniel, quando foi lançado à cova dos leões, Daniel já tinha uma idade, acredita-se, cerca dos 80 e poucos anos. Então a gente vê que não era mais aquele mesmo Daniel com a vitalidade dos dias em que foi levado à Babilônia, mas era o mesmo Daniel na confiança em Deus. Assim, eu quero dizer para você, você evangélico ou não, que o dia que você aceitou Jesus, você tinha um vigor, uma expectativa, uma esperança dos primeiros dias, dos primeiros momentos. Tem muitos que dizem assim, né? Eu preciso voltar ao primeiro amor. Na realidade, não existe o primeiro amor. Ou melhor, não existe o segundo amor. Existe sempre o primeiro amor. O que nós, às vezes, deixamos um pouco pela rotina, pelo dia a dia, e pensamos que este amor, ele mudou, ele é diferente. Não, é que nós agora talvez estejamos mais conscientes, às vezes mais um tanto quanto conhecedores das lutas que nós passamos mesmo como cristãos, e chegamos ao momento então em que vamos analisar a nossa vida diante de Deus e diante dos homens, de forma a ter essa mesma resposta que Daniel deu ao rei. O contexto nos diz que Daniel, ele era um homem de proeminência. Na época, um jovem ainda, que orava, um jovem que buscava a presença de Deus, que tinha a janela voltada, segundo alguns historiadores, para Jerusalém, porque tudo convergia, se direcionava, né, para Jerusalém, lugar da promessa de Deus. E não é diferente comigo e com você. Ao longo da nossa trajetória com Deus, ao longo do nosso conhecimento com Deus, nós temos por muitas vezes nos direcionado a Jerusalém. Temos por muitas vezes
buscado a falar com Deus. Temos por muitas vezes não interrompido as nossas orações. Mas existe o inimigo de nossas almas. Inimigo este que tem buscado várias vezes tentar nos persuadir, tentar nos tirar da presença de Deus, tentar até mesmo confundir as nossas mentes acerca do que estamos levando em nosso coração, do que estamos transportando como obra de Deus nesta terra. Vou contar uma breve historinha para vocês. Haviam 3 salteadores que tinham a intenção de roubar a ovelha de um pastor. E aquele pastor colocou a sua ovelha no ombro e carregava ela. E ao encontrar com o primeiro salteador, ele o aborda com gentileza, com carinho, mas diz o seguinte: olha, por que você carrega um cachorro nos seus ombros? Por que você transporta um cachorro quando ele deveria estar ao seu lado, talvez até te protegendo, e você está carregando esse cachorro nos seus ombros? E ele disse: não, aqui não é um cachorro, o senhor está confundido, aqui é uma ovelha. Há um equívoco no seu pensamento. Ele disse: não, você está transportando um cachorro. Em determinado momento, a ovelha solta um balido e ele diz: olha, percebeste que se trata de uma ovelha? Ele disse: não, isso foi um latido, é um cachorro que está latindo. E aquele pastor, ainda acreditando no que transportava, ele foi mais à frente. E logo interpelado por um outro salteador, esse salteador também, com a mesma intenção, diz: como é que vai o senhor? Tudo bem? O senhor está carregando um cachorro nos seus ombros? E ele olhou e disse: não, mas eu já disse que não é um cachorro. Já falei para uma outra pessoa que não se trata de um cachorro, sim uma ovelha. Ele disse: não, o senhor está equivocado, o senhor está carregando realmente um cachorro. E ele foi mais à frente. E nessa trajetória do terceiro, ele já foi pensando: meu Deus, será que eu estou carregando mesmo uma ovelha? Será que eu estou carregando mesmo aquilo que penso estar carregando, fazendo aquilo que penso estar fazendo? E logo ele é interpelado pelo terceiro. E aquele terceiro diz: olha, esse cachorro aí pode te morder, ele pode te estranhar, porque cachorro não acostuma ser carregado no ombro. E aquele pastor aí, agora já muito preocupado, colocou a sua ovelha no chão e disse: bom, eu estava realmente equivocado, se trata de um cachorro, eu vou deixá-lo aqui, e como cachorro ele pode me acompanhar, porém, eu vou mais à frente. E aí o que acontece? Os salteadores vêm e levam a sua ovelha. Queridos, o inimigo de nossas almas, ele tem tentado a cada dia dizer que o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo, o momento em que estamos vivendo é um momento inútil. É um momento do qual não vale a pena e nós estamos equivocados naquilo que estamos transportando ou o destino que queremos dar àquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Não deixe a sua ovelha. Não deixe os seus sonhos. E assim fez Daniel. Daniel não deixou os seus sonhos. Daniel, já em uma idade avançada, Daniel continuava em oração. E os inimigos de Daniel tramaram um plano. E você já conhece muito bem a história, o contexto. E nesse plano, eles tinham como objetivo lançar Daniel na cova dos leões. Criar um problema com Daniel e seu amigo, que era o rei. E aí disseram para o rei que o rei deveria lançar um edito. E neste edito que ninguém poderia se direcionar a outra coisa a não ser a adoração ao rei por um período de dias. Porque eles sabiam que Daniel não deixaria de falar com Deus. Que Daniel não abandonaria a oração. Que Daniel não abandonaria os seus propósitos do coração. E aí, queridos, eles, falando com o rei achou bom. Mas o rei não sabia da intenção do coração daqueles homens. E aí, o rei lança um edito. E esse edito proibia que qualquer manifestação existisse, a não ser o rei naqueles dias. Mas sabemos que Daniel, que eu, que você, que nenhum de nós vamos abandonar aquilo que Deus tem nos colocado no coração como servos de Deus. Nós não vamos deixar de conhecer, entender e prosseguir em entender a palavra de Deus. E neste momento, Daniel então continuou em oração. E aí foi comunicado ao rei. Daniel não atentou para a sua ordem.
E como havia um edito, como havia um documento, como havia uma palavra de um monarca, aquele rei se viu na obrigação de cumprir os ônus de tal transgressão. Lançar Daniel na cova dos leões. Onde é que nós queremos chegar com isso, queridos? A sua vida tem sido uma vida na presença de Deus. Eu tenho certeza que você, ao amanhecer um dia, você tem buscado a cada instante falar com Deus. Você tem buscado buscar. Isso não é redundância, é buscado buscar, porque a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E aí, por muitas vezes, você é interpelado de que você não pode fazer aquilo. De que você tem que tirar tempo para outras coisas e que aquele tempo e o tempo presente era para adorar talvez até outros deuses ou ter algumas outras questões de objetivos na sua vida. Mas como nós temos objetivos diante de Deus, nada poderá frustrar, não os nossos planos, mas os planos que Deus separou para nós. E o versículo que nós lemos, quando Daniel, cumprimenta o rei com aquela mesma reverência que ele sempre teve, porque Daniel ele não deixou de reverenciar as autoridades, mas ele entendia que o governo teocrático, que o governo de Deus estava acima de qualquer autoridade. E aí o rei, que a palavra de Deus nos diz nos versículos anteriores, o rei quando lança Daniel na cova dos leões, o rei, ele promove um jejum. O rei pediu que não viessem instrumentos de corda, de músicas, para que pudesse alegrá-lo naquela noite, porque o rei estava triste. O rei sabia e conhecia Daniel. O rei sabia que Daniel não estava simplesmente transgredindo um edito do rei, mas Daniel estava em resposta aos seus objetivos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E por muitas vezes, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos colocamos a responder os apelos de Deus para uma vida cristã, para uma vida séria diante de Deus, nós somos, por muitas vezes, de uma forma até abstrata, sendo lançado na cova dos leões. Lançado na cova dos leões porque nós amamos. Lançado na cova dos leões porque nós decidimos não trair a confiança em nós depositada pelo nosso Deus. Realmente, eu não quero que isso seja um jargão, mas eu não sei qual é a sua luta hoje. Eu não sei qual é a cova em que você foi lançado ou lançada por conta de uma atitude, por conta de ter tido a necessidade de dizer não a alguém, ter tido a necessidade de, até por amor, castrar algumas coisas de alguém que até agora não tem entendido os seus objetivos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Continue glorificando este Deus. Continue reverenciando as autoridades que nos cercam. Mas jamais deixe de entender que importa mais ser amigo de Deus do que ser amigo dos homens. Porque se eu for amigo de Deus, certamente eu serei amigo dos homens. E Daniel era amigo deste rei. Este rei era amigo de Daniel. A tristeza invadiu o coração daquele monarca e no outro dia, e a Bíblia nos diz que logo cedo, ele se direciona à entrada da cova. E ali, ele na esperança de que o Deus de Daniel o livraria, ele disse, Daniel, e Daniel responde, vive, ó rei. Está na hora de você talvez responder para muitas pessoas que o nosso Rei dos Reis vive. Que o Senhor dos Senhores está cuidando de mim e de você. Que o Senhor dos Senhores tem sempre uma grande promessa para nós. Talvez você tenha sido expatriado de alguns lugares dos quais você desejava estar, como Daniel foi, como cativo. Mas Daniel não desistiu de tudo aquilo em que ele tinha no seu coração que agradava a Deus. Você conhece bem a história, Daniel chegando em Babilônia, a primeira das coisas que Daniel fez foi abrir mão
das iguarias que eram servidas no palácio. E essas iguarias, elas tinham um objetivo. E qual era este objetivo? O objetivo de fazer com que aqueles jovens estivessem com vigor físico, fossem bem alimentados, mas só que aquela iguaria não era uma iguaria da qual Daniel quisesse se contaminar, porque ele sabia que aquilo não faria bem. E naquele momento Daniel foi ousado. Assim como eu convido a você a ser ousado agora. Daniel foi ousado a dizer que não se alimentaria e, conversando com o chefe, que estaria trazendo ou determinando a dieta daqueles jovens, sugeriu a ele que eles fossem alimentados com legumes e não com as iguarias que eram oferecidas na mesa do rei e, porventura, consagrado a outros deuses também. Daniel tinha ciência disso. E Daniel não abriu mão ainda jovem, mas também, na sua idade mais avançada, Daniel manteve os seus propósitos. É preciso que mantenhamos os nossos propósitos. É preciso que tenhamos convicção daquilo que estamos fazendo. Por muitas vezes, o inimigo pode querer tirar de mim e de você esta convicção. Às vezes lançando, dizendo que o que carregamos não é uma ovelha, e sim um cão. Que o que estamos fazendo não nos trará nenhum proveito no futuro. Que tudo aquilo é transitório, que nada daquilo está dentro do contexto de que se deva ter nesta vida. Mas nós temos a pauta de nossa vida na palavra de Deus. Aqui está o manual de vida. Aqui está as diretrizes para as nossas vidas. Porque não adianta ler a Bíblia e não viver a Bíblia. Não adianta querer entender as histórias baseadas em fatos e algumas outras até mesmo como as parábolas de Jesus para nos trazerem ilustrações como trouxe naquela época e não vivemos estas verdades. Se está na palavra de Deus é para que nós venhamos a entender que Deus quer se comunicar conosco. Ele quer nos dizer que nos momentos de cova Ele está conosco. A Bíblia diz que os leões, mesmo famintos, parece que Daniel já não era uma dieta muito favorável a eles. O que teria em Daniel que eles não atacaram Daniel? O que teria em Daniel é o que tem em você, é o que tem em mim, e é o que é preciso ter em nós a cada dia das nossas vidas. É a confiança em Deus. Queridos, este programa neste dia ele tem uma única finalidade. A finalidade de chegar ao seu coração e dizer para você que mesmo que o contexto de João 10,10 diga que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e ali está falando dos falsos profetas. E são esses os agentes de Satanás. São esses que estão dizendo que não tem importância a vida que está se vivendo, as coisas que está se levando, ou as coisas que se pretendam levar em um futuro próximo. Nós sabemos que estes vêm para roubar os nossos sonhos e a nossa intimidade com Deus. Vêm para matar a nossa esperança nas promessas desse mesmo Deus. E, por fim, nos destruir quando nos tornemos totalmente malditos diante de Deus pelo fato de abandonarmos a fé. Pelo fato de nos tornarmos aquele que não só abandonaram a fé, mas aí talvez passemos a lutar contra a própria fé. Passemos a dizer que a palavra de Deus não é nada daquilo que diz, ou em parte é, em parte não é, e eu quero te dizer que a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus que muda as nossas vidas, a palavra de Deus que nos dá alegria, é esta mesma palavra que nós queremos te comunicar neste dia. Nós vamos para um momento de reflexão. E já já voltamos com o programa Momentos com Deus. Momento de louvor. Aí amanhã papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos.
sua morte foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Oh! Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Ele faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Queridos, estamos de volta e o ápice, o objetivo do texto que nós lemos e meditamos por esses instantes é a oração. Oração é falar com Deus e eu quero te convidar a falar com Deus. Quero te convidar a falar com Deus acerca não somente da cova, né? Porque nós temos a mania de dizer que a nossa luz está no fim do túnel. Ah, no fim do túnel tem uma luz. Não. A luz de Deus clareia no início do túnel para nos dizer qual é o túnel. Aonde vai dar aquele túnel? E é isso que nós vamos falar com Deus agora. Que a luz do Espírito Santo de Deus, ela continue clareando o início da nossa caminhada. Seja ela pela manhã de um dia, seja ela no findar deste mesmo dia. Mas que nós estejamos sempre convictos de que o que nós fazemos, ou que nós temos feito até o momento, diante de Deus, diante da vontade de Deus, nunca ficará em vão. Daniel não desistiu de orar. Os inimigos tentaram contra Daniel, persuadiram o rei, mas nada disso tirou a vitória de Daniel, como também não vai tirar a vitória da sua vida. Vamos para o momento de oração. Senhor Deus,
Nesta noite, Senhor, eu tenho a alegria de poder estar na Tua presença e tenho a certeza, Senhor, que aqui comigo estão os nossos telespectadores. Neste momento, alguns com alegria de coração, por ter visto, Senhor, o livramento que o Senhor tem dado, a vitória, Senhor, que eles têm buscado ao longo dos últimos dias, e o Senhor tem os agraciados com as Tuas respostas. Mas também, Senhor, podemos estar neste momento com aqueles que estão sendo lançados na cova dos leões. Aqueles, Senhor, que por fidelidade ao Teu nome têm sido incompreendidos, Senhor, até mesmo dentro dos seus lares. Até mesmo, Senhor, em lugares dos quais eles nunca ansiaram ou quiseram estar. Mas por circunstâncias, Senhor, de um mundo mau, das dificuldades que estamos vivendo, estamos sendo lançados na cova dos leões. Deus, quero também neste momento, Senhor, te pedir pelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, por conta da perda dos seus entes queridos, neste massacre, que foi além de um atentado, foi um massacre, onde perdemos muitos dos nossos entes queridos, onde se perdeu muito das nossas crianças, aonde, Senhor, o inimigo teve o domínio para fazer o que aconteceu e que os noticiários têm trazido com muita tristeza e alguns até com sensacionalismo. Mas nós, Senhor, que somos um povo de oração, queremos te pedir uma coisa, Deus, que o Senhor venha abençoar estas famílias, trazer conforto ao coração desses pais, dessas mães, desses irmãos, desses avós, dessas avós, desses parentes, Deus, que nesse momento estão sofrendo por conta, Senhor, das notícias tão aterradoras que por muitas vezes têm invadido os nossos lares através dos meios de comunicação. Que nós sejamos o Teu povo de oração. Que nós sejamos um povo que acredita que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que nada, Senhor, pode prevalecer ou acontecer fora daquilo que o Senhor esteja controlando e trazendo a vitória. Que não sejam os meios fios desta vida, Senhor, os objetivos destas famílias, nem dos nossos, mas sejam sim, Senhor, os momentos que aproveitaremos para estar falando contigo. Assim como Daniel fez, nós também estamos fazendo, Deus. Sabemos que o Senhor nos tem prometido uma vida de abundância, uma vida de vitória. E que se essa vitória, Senhor, não chegar nesta terra, eu tenho certeza que o Senhor tem preparado coisa melhor para nós. Por isso, Senhor, eu te peço, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Momentos com Deus, e é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer poder dizer para vocês que Deus continua inclinando os ouvidos, estendendo a mão para a oração que é feita nesta terra. Quando falamos com Deus, Ele responde às nossas orações. E a Bíblia diz, se nós queremos, nós vamos ver a glória de Deus. Então creia. Creia que nós não estamos sós. Que venham as covas, que venham os leões, porque o nosso Deus nos manterá de pé. Que Jesus te abençoe. Tenha um resto de noite abençoada. E até o próximo programa, Momentos com Deus.